Dentro do JavaScript, a gente tem um método que é muito utilizado, que ele substitui o uso do for para transformar arrays. Então, em vez de você percorrer todo o array com um for, você utiliza uma função chamada .map, que vai fazer praticamente a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, que é quando a gente tem um array e a gente quer simplesmente ter um outro array que vai ser o dobro do array original, certo? Dentro do JavaScript, a gente já sabe algumas funções prontas que a gente até já viu em outros vídeos, como o ponto .push para adicionar, o ponto .pop para remover o último elemento, e hoje a gente vai conhecer o ponto .map, que, pesquisando, e o que vai aparecer para você é que ele aplica uma operação em todos os itens e retorna um novo array de mesmo tamanho. A gente vai ver de forma prática e teórica tudo o que vai acontecer aqui. Vindo aqui então, uma parte um pouco mais teórica da coisa, o que que a gente tem aqui? A gente tem um array, que eu comentei que vai ter três elementos, e a gente quer o dobro. Então, o que a gente faz para utilizar a função já pronta em arrays, que é o ponto .map? A gente passa primeiro o dobro, que é a constante que a gente quer armazenar esse valor, o nosso array, que está aqui em cima, com os números que a gente já havia comentado, a função .map, que a gente está comentando até agora, e agora aqui vem um pouco mais de sintaxe. A gente passa aqui o elemento que o elemento representa cada um dos números que está lá dentro. Então, ou seja, ele vai pegar aqui o 10, vai pegar aqui o 20 e vai pegar aqui o 30. Sendo que eu comentei que isso daqui substitui o for, mas é que de certa forma ele também faz um for junto. Ou seja, ele vai percorrer dentro do array cada elemento, ou seja, então ele vai percorrer a primeira vez pelo 10, a segunda vez pelo 20 e a terceira vez pelo 30, e ele vai fazer alguma ação, vai executar algum bloco de código, vai fazer alguma funcionalidade que eu decidi ali dentro. Nesse caso, como eu preciso pegar o dobro, o que que eu vou pedir? Eu vou pedir para o elemento que estiver passando ali no momento. Então, a primeira vez, o que que vai acontecer? Ele vai passar pelo 10 e vai retornar 10 vezes 2. Depois, ele vai passar de novo 20 e vai retornar 20 vezes 2. Vai passar pelo 30 e vai retornar 30 vezes 2. Lembrando que se a gente coloca até um console.log nesse dobro, não vai acontecer de exibir primeiro 20, depois 40 e depois 60. O que ele vai exibir é que ele vai sobrescrever um novo array, e agora esse array vai ter com o que eu defini ali dentro. Então vai ser 20, desculpa, é isso mesmo, 20, 40 e 60. Ou seja, o retorno já vai se retornar um novo array, e não dobro igual a 20, dobro igual a 40 e dobro igual a 60. Não é isso. É um novo array com os novos elementos. A gente agora vai lá para o VS Code para fazer tudo isso aqui que eu comentei de uma forma um pouco mais prática. Beleza, então. Agora que a gente já tem aqui na nossa IDE, o que a gente vai fazer? A gente vai começar fazendo o nosso array. Eu vou colocar aqui números. Vou colocar os mesmos valores que a gente já estava colocando lá, 10, 20 e 30, para ficar o mesmo exemplo. E vou fazer também o mesmo método, a mesma função que eu tinha comentado lá. Eu vou colocar aqui dobro, que é o que a gente quer. Vou pegar o nosso array, que agora se chama números, ponto. A minha IDE já vai me dar aqui algumas funções, e a gente já viu sobre isso. Se eu digitar aqui map, ele vai ter aqui a função map, que é o que a gente estava comentando até agora. Feito isso, eu vou abrir um parênteses e aqui ele até na IDE comenta que ele precisa de um callback, ou seja, é uma função que pode receber alguns atributos que vai retornar qualquer coisa no caso, né? Então, eu poderia fazer a palavra function, abrir aqui o parênteses e abrir aqui as chaves e passar a função, tá? A gente já viu aqui também sobre arrow functions. Eu vou fazer das duas formas para você ver que vai funcionar sem problema nenhum. Então aqui eu vou colocar um return element vezes 2. Aqui eu preciso colocar aqui dentro o element, e a gente já viu sobre o que que é isso. Cada valor desse simboliza o element, tá? E aqui ele vai colocar um vezes 2. Aqui eu acho que eu até consigo colocar, para ficar um pouquinho melhor, do que ele está passando no momento. Vamos ver se isso daqui dá certo também, de passar ali na hora qual elemento que ele está pegando. Feito isso, eu vou colocar aqui então para finalizar um console.log dobro, para vocês verem ali que vai retornar um novo array. Então está aqui feito o nosso exemplo, vou colocar aqui para rodar.
E beleza, deixa eu só limpar e colocar aqui de novo, que eu estava testando ali em cima se estava tudo certinho. E olha só, esse console.log element é justamente para ver qual elemento ele está pegando nesse momento. Então ele começou pegando primeiro 10, depois ele fez 20, depois ele fez 30. E o segundo console.log que a gente tem aqui é do dobro, ou seja, ele pegou todo o meu array e dobrou, que era o que a gente precisava. Se eu quisesse colocar aqui em triplo, se fosse o caso, então eu só coloco aqui triplo também. E agora não é mais vezes 2, agora é vezes 3. Só para ficar um exemplo ali a mais. Ó, agora ele pegou e fez o triplo do que era o array original, tá? Tinha comentado ali da run function, deixa eu só trocar aqui para vocês então. Lembrando que a sintaxe fica um pouco mais simples. Agora a gente, em vez de ter a palavra function, a gente só coloca o parênteses. Dentro dos parênteses, a gente coloca o element, que é o que a gente vai trabalhar. Faz aqui um sinal de flecha, né? Por isso a function. E agora a gente tem a mesma função, só que com uma sintaxe um pouco mais simplificada. Eu vou dar aqui um node. Vocês verem que está a mesmo resultado de antes. Aqui está vezes 3, justamente porque a gente colocou aqui vezes 3. Tá? A gente já viu algo parecido com isso quando a gente fazia um for, que também funciona, também tem o mesmo intuito, né, que a gente fazia aqui no caso um for e pegar aqui, colocar aqui a sintaxe certinho. Ó, aqui no caso vai estar array.length, eu colocaria números.length. E aqui eu poderia pegar dobro, isso, e colocando aqui no caso dobro ponto. Ah tá, aqui eu receberia um array vazio, eu colocaria dobro ponto push, e aqui eu poderia colocar números na posição index vezes 2. Se eu fizesse isso, também iria ser a mesma coisa do que a gente está fazendo aqui. A diferença é que aqui tem menos código, um pouco mais simples, um pouco mais elegante também. E aqui exige eu fazer um for, exige eu trabalhar com array, exige eu fazer um ponto push. Então, dessa forma aqui é mais utilizado profissionalmente, né? E também mais elegante. Mas o resultado seria o mesmo, tá? Isso aqui eu dei um exemplo com números, mas agora eu vou pegar um outro exemplo também que utiliza strings para vocês verem que um ponto map também pode ser utilizado com string. Beleza, então, agora a gente vai começar a ver um exemplo não só com strings, até trouxe algo um pouco a mais aqui, que vai ser com objetos até. E aí, nesse caso, o que vai ser o exemplo que a gente quer? A gente tem aqui um array de 3 usuários, certo? E aqui a gente agora quer pegar um novo array apenas com os nomes, certo? Algo utilizado profissionalmente, bacana de se fazer um exemplo. E também a gente consegue fazer de uma forma muito simples, até mesmo com apenas uma linha de código, para ver como simplifica mais do que o for. Então, eu vou colocar aqui um const nomes, que agora vai ser o meu array apenas de nomes, certo? Vou colocar aqui o usuários, que é o array que a gente está trabalhando, ponto map, que é a função que a gente está vendo. E eu tinha ali trazido para vocês o exemplo de onFunction, mas a gente consegue até simplificar mais ainda, certo? Eu vou colocar aqui usuário para simplificar um elemento, tá? Aqui o nome pode ser o que você quiser. Se você quisesse continuar aqui com o element, pode ser também. Mas eu vou colocar aqui usuário, só para ver se isso fica um pouco mais intuitivo aqui nesse vídeo. Se eu colocar apenas a flecha do onFunction, já vale para a gente trabalhar com ponto .map. Então, ou seja, isso aqui eu já estou retornando o usuário, ponto, olha só o que aparece aqui, nome. Tá? Então aqui eu já estou fazendo toda aquela função que eu falei para vocês. Eu já estou tendo o return, eu já estou implementando um novo array justamente com o campo que eu quero. Então se eu fizer aqui um console.log nomes, ele já vai me trazer apenas os nomes daqueles objetos que estavam ali. Então para a gente ver isso rodando, vou limpar aqui o terminal e olha só, tá de todos os nomes: Christian Monteiro, Juliano Santos e Roberto Mineiro. O ponto map também é bem legal porque a gente consegue também acessar a parte do index também. Mas isso aí a gente precisa fazer um pouco mais de código. A gente agora coloca aqui sim
os parênteses. E aí o que acontece? Aqui na nossa ideia, ele até comenta que o primeiro vai ser o valor, aqui no caso, e o segundo aqui embaixo, ó, dá de ver que ele fala que é o index, que é justamente a posição do array. Então lembra que a posição do array começa com zero, e aí assim seguir. Então a gente tem ali três objetos, vai ser zero, um e 2. Nesse caso eu quero pegar agora esse index, só para fazer um exemplo. E agora aqui no retorno, eu quero colocar, na verdade, isso aqui, ó. Beleza, desculpa aí pelo corte. Eu acabei esquecendo ali uma sintaxe que eu gostaria de ter feito. Mas aqui, o que a gente está pegando? A gente está pegando aqui o index, certo? Que lembrando que começa pelo index zero, no caso, na posição dos arrays. E a gente está colocando aqui, no caso, aquele símbolo de lugar. Então vai ficar primeiro lugar, segundo lugar, e assim por diante. E o nome. Então o resultado que a gente quer obter, por exemplo, a gente vai pegar aqui, no caso, em zero lugar, não ficou tão legal, né? Mas só para ficar mais intuitivo, Cristiano Monteiro. Ou seja, eu estou pegando o index e o nome, certo? Então, para a gente ver isso daqui rodando, olha só. Aqui eu estou pegando o index ali e também o nome. Estou pegando dois valores bem bacanas aí para a gente estar fazendo o nosso exemplo. Eu até acredito que aqui eu consiga simplificar até mais se eu fizer dessa forma aqui. Vamos até testar junto com vocês. Que eu acredito que dessa forma aqui, em uma linha de código, eu também consigo fazer. Olha só, a gente tem o mesmo resultado, apenas colocando isso. O que eu fiz foi só retirar o return e só retirar também ali as chaves, no caso. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje, pessoal. Espero que eu consiga ter esclarecido o que é o ponto map ali para vocês, de alguma forma um pouco mais prática, um pouco mais simples. Tem como utilizar muitas formas, é um método muito utilizado profissionalmente e tenho certeza que vai ser aplicável em diversas funcionalidades que vocês vão precisar implementar ou para corrigir alguns erros que vocês vão precisar corrigir. Então espero que eu consiga ter te ajudado. Se inscreve, deixa o like e abraço!